Vamos ler Mateus 6, capítulo 9. Diz assim: Orem, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste não perdoará as vossas. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nos ensina com tua palavra, fortalece a nossa vida, edifica-nos e prepara-nos para sermos fortes, firmes, inabaláveis e abundantes diante do Senhor. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O pessoal vai me dizer aí se tem alguma participação sobre o que eu pedi, tá certo? Então vamos iniciar. Qual o nosso tema mesmo? Quem é que lembra aí pode postar. Bom, enquanto vocês lembram, nós vamos para o primeiro conselho desta noite. E eu quero que a gente possa observar direitinho, estar atento a este conselho. Primeiro conselho: jovens, orem segundo a vontade de Deus. Vamos repetir? Jovens, orem segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a maneira certa de orarmos, de como nos apresentarmos diante dele. Esse é o primeiro conselho. Não esqueçam, orar segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo, então, nos dá a orientação adequada de como orar. E olha que nós agora estamos em um momento bem conturbado, um momento desafiador, aonde muitos jovens estão em casa e devem aproveitar o tempo para orar. Não passem o dia inteiro na Netflix, na internet, no WhatsApp, mas se apresente ao Senhor, clame a Ele, fale com Ele, e você poderá vivenciar um momento tão especial que é desta comunhão com o Senhor. Olha o que diz lá no versículo 9. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu. Primeiro item do jovem quando ir orar é reconhecer que está orando ao Pai, que Deus é o nosso Pai. Essa é a orientação dada por Jesus. Vamos nos apresentar diante dele como filhos. E filhos respeitam, filhos obedecem, filhos seguem orientações dos seus pais. Essa é a ideia de Jesus Cristo. Reconheçam que Deus é o nosso Pai nas suas orações. Quando vocês orarem, concentre-se na pessoa com quem vocês estão falando, que é com Deus verdadeiro, sabendo como falar com Ele. Se Ele é um Pai, nós não precisamos de rodeios para falar com Ele. Nós não precisamos de permissão para falar com Ele, porque Ele é o nosso Pai.
Nós precisamos entender que nós temos liberdade de falar com Ele. E o interessante é que em um relacionamento de pai e filho, o filho conversa com o pai a todo momento, todo instante, em toda situação. E essa deve ser a sua atitude. Você, como um jovem cristão, tem que conversar constantemente com Deus. Seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Converse, fale com Ele como um filho fala com o seu pai. Fale de uma forma aberta, sincera e verdadeira, porque Deus conhece o seu coração. Querido jovem, a maneira que Deus nos orienta a orar é reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Tá certo? Então, nosso primeiro ponto é: o jovem deve orar segundo a vontade de Deus. E nessa oração, o primeiro tópico é reconhecendo que Deus é o nosso Pai. Fale com o Senhor com uma maneira verdadeira, sincera, com prazer, com alegria. Fale em qualquer hora, em qualquer momento. Continuemos. Pai nosso que estás nos céus. Segundo tópico: santificado seja o teu nome. Jesus Cristo está expressando aqui a personalidade, aspecto da personalidade do Senhor nosso Deus. Está dizendo que Ele é santo. E santo, pelo que eu já ensinei várias vezes aqui, de acordo com a Sagrada Escritura, consiste em dizer que é algo puro, limpo e consagrado para Deus. No nosso Deus, quando nós falamos em santidade, nós precisamos entender que nele não há pecado, que nele não há sujeira, que ele é o perfeito em tudo que faz. Todos os seus projetos são puros. É essa a ideia. Jesus Cristo está dizendo: ore sabendo que você está falando com quem é santo. E para nós entendermos melhor, né, quando o Senhor se revelou a Isaías, em Isaías capítulo 6, falando o seguinte: apresentou-se a ele, os serafins disseram assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins expressavam a profundidade e a grandeza da santidade de Deus. Tanto é que eles cobriam os seus rostos, cobriam os seus pés. Eles estavam ali em reverência, em respeito a Deus. Quando você for orar, respeite ao Senhor e ore concentrado nele. Ore firme no Senhor, porque Ele é santo. Nunca esqueça disso, jovens cristãos. Conselhos para os jovens cristãos. Primeiro, ore segundo a vontade de Deus. Como deve ser essa oração, pastor? Reconhecendo que Deus é Pai, o nosso Pai. Segundo, reconhecendo que Deus é santo, que Ele é puro, que Ele é limpo. Por isso, quando você for orar, peça que Ele limpe, para que você esteja ali na presença dEle, fazendo aquilo que é o correto. Quando o Senhor se apresentou a Isaías, os serafins tiraram uma brasa do altar e tocaram nos lábios de Isaías, limpando-o, purificando, porque ele estava na presença de quem é santo. Quando você se apresentar ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, porque o Senhor é santo. Fale com Ele limpo. Clame ao Senhor. Continuemos. Venha o teu reino. Terceiro princípio nesta noite sobre os conselhos de Deus a respeito da oração.
O Senhor é Rei. Quando você for orar, reconheça que Deus é Rei, é a majestade, é Ele quem governa tudo, é Ele quem governa a sua vida, é Ele quem governa as suas ações. Por isso, seja um servo obediente ao Rei. Ore com respeito, com contrição, com temor. É essa a ideia, jovem cristão. Aproveite nesse momento que você está tendo tempo em casa, passe mais tempo com o Senhor, com o Rei dos Reis. Não dê para Ele somente 1 segundo, 2 segundos, não ore rapidamente, concentre-se no Senhor. Fale abertamente com Ele, porque Ele é o Rei, Ele pode tudo, Ele governa tudo. Ore consciente de quem é o nosso Deus. Entendamos então que Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é o Rei, o Senhor de tudo o que existe. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore clamando ao Senhor, não para fazer a sua vontade como pessoa, mas apresente a sua necessidade e diga: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ore segundo a vontade de Deus. Peça que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Ó Senhor, eu estou precisando de um trabalho, mas eu gostaria de trabalhar no banco, mas faça a sua vontade. Apresente o seu pedido ao Senhor, mas peça que seja estabelecida a vontade dEle. Se o meu pedido está de acordo com a sua vontade, que este pedido seja cumprido. Que o Senhor abençoe este pedido. Queridos jovens, é um momento oportuno para você pedir a ação, a vontade de Deus na sua vida. É um momento oportuno para você abrir os olhos e deixar-se ser guiado pela vontade de Deus. Isso é maravilhoso, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Continuemos. Lembrem que eu já repeti inúmeras vezes aqui os pontos de hoje, tá certo? Reconheça que Deus é Pai. Reconheça que Deus é Santo. Reconheça que Deus é o Rei. Peça a vontade de Deus para a sua vida. Quando você orar, tenha esses princípios. Foram os princípios que o Senhor Jesus repassou. Prosseguindo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Compreenda que o Senhor é quem supre. Ele é o provedor. Peça que Ele supra as suas necessidades físicas, o pão de cada dia, ou uma necessidade que você está ali buscando. Peça àquele que pode suprir. Quando Jesus Cristo apresenta esse quesito em sua oração, Ele está dizendo: olha, peça o pão nosso de cada dia. Peça ao seu Pai, peça ao seu Deus, peça ao Senhor que supra aquilo que você precisa. Entenderam, meus queridos jovens? Não são os homens que vão suprir a nossa necessidade. Eles serão usados por Deus para suprir a nossa necessidade. Serão instrumentos, mas o supridor é Deus. Se você está passando por um momento de dificuldade e não tem as coisas em casa, peça ao Senhor. Ele saberá do que você, Ele sabe do que você necessita, e Ele vai lhe dar segundo a sua vontade. Próximo princípio: perdoe
as nossas dívidas. Meus queridos jovens, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Quando você for orar ao Senhor, peça perdão pelas suas falhas, peça perdão pelos seus erros, porque todo santo dia nós estamos rodeados de pecado. O pecado está ali à porta, querendo dominar a cada um de nós. Por isso, peça perdão pelas palavras que foram ditas de maneiras ásperas às pessoas, pelos pensamentos impuros que foram desenvolvidos em vossa cabeça. Peçam perdão por qualquer tipo de ação que tenha desrespeitado alguém. Quando você orar ao Senhor, diga: Senhor, me perdoe pelas minhas falhas, porque eu sou um homem e uma mulher pecador, pecadora que falha todo dia. Perdoa-me, Senhor. Às vezes nós falhamos porque não oramos, falhamos porque não lemos, falhamos porque não vivenciamos a comunhão, falhamos porque pensamos coisa ruim, falhamos porque falamos besteira. É uma série de itens de falhas. Peça perdão a Deus. Não o desrespeite, não o desonre, sem pedir perdão a Ele ali. Quando você não pede perdão, as vossas iniquidades o separam de Deus. É uma desonra e um desrespeito ficar longe de Deus. Querido jovem, a oração orientada por Jesus, ela é bem clara, explícita, sobre os princípios que devem ser vivenciados em uma oração. É por isso que uma oração de um jovem não pode durar 1 minuto. Com tantos itens a serem abordados dentro de uma oração, é tempo para falar com o Senhor nosso Deus. Continuemos. Só um itemzinho aqui, na questão de pedir perdão pelas nossas falhas. Olha como Jesus, ele complementa o versículo 12. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Isto é muito profundo. O perdão é algo em que muitos cristãos têm uma grande dificuldade em vivenciar. Porque isso requer que o cristão que vai liberar perdão sinta-se humilhado. Requer que ele chegue a um momento de se apresentar diante do outro e o outro querer tirar até vantagem. O perdão requer de nós quebrantamento, arrependimento, sinceridade, contrição. E aí é interessante que Jesus diz assim, perdoa-nos como nós temos perdoados. Como é que você tem perdoado aquele que lhe fez algum mal? Já pensou pedirmos para o Senhor: perdoa-me, assim como eu não perdoei fulano de tal? Não fica complicado você pedir a ira de Deus praticamente sobre você? Então perdoe as pessoas pelas suas falhas, pelos seus erros. E como questionou o apóstolo, quantas vezes? 70 vezes 7, perdoe aqueles que lhe ofenderem. Peça perdão ao Senhor. Mas lembre desse item, tá bom? Continuamos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jovens, o seu pedido a Deus deve ser constante. Não me deixe cair, Senhor. Não me deixe fazer aquilo que é errado. Porque o inimigo está aí, atento ao redor de cada jovem, para sugá-lo para o mundo, para trazer, para levá-lo para fora, para fazer com que ele perca o prazer e a alegria de viver para o Senhor. E olha que nós estamos em um grande momento de provação. Sabe por quê? Porque neste momento era para os jovens cristãos estarem todos online, sendo firmados e fortalecidos no Senhor, buscando e clamando pelo Senhor, aprendendo do Senhor. Mas tem alguns que estão fazendo toda e qualquer outra ação e não se preocuparam
em aprender do Senhor nesta noite. Meus queridos jovens, peçam ao Senhor para não deixar com que vocês caiam em tentação, com que vocês façam o que é errado, com que vocês se deixem levar pelas obras do inimigo, com que vocês sejam conduzidos por aquilo que não exalta o seu nome. Vocês estão vendo como é a questão da intimidade com Deus. Então, pastor, nós temos que orar desta forma, sim. É assim que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Reconheça que Deus é Pai na sua oração. Reconheça que Deus é santo na sua oração. Reconheça que Deus é o Rei na sua oração. Reconheça que Deus é o supridor na sua oração. Reconheça e peça perdão ao Senhor na sua oração. E peça ao Senhor para que você não caia em tentação na sua oração. Assim deve ser a oração de um jovem cristão. Uma oração sincera, pura e íntegra, uma oração com propósito. A nossa oração não pode ser somente fechar os olhos e falar umas palavras, não. A nossa mente tem que estar consciente no Senhor, ligada com o Senhor e sendo alimentada pelo Senhor.